O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, já pedindo licença e lhe agradecendo pela audiência. Hoje nós trazemos um tema super interessante, né, que é a questão da alimentação versus a reabilitação. Que, na verdade, quando o paciente precisa se reabilitar de um pós-operatório, né, seja de qualquer tipo de cirurgia, a alimentação é fundamental. Na verdade, ela é fundamental na nossa vida, né, em qualquer fase. Mas hoje a proposta de hoje é para falar em relação à reabilitação. Eu estou recebendo aqui no estúdio a nutricionista Caroline Búrigo Tavares. Carol, seja muito bem-vinda novamente, né? Já veio aqui uma vez, seja muito bem-vinda. Imagina. Carol, para quem está em casa entender um pouquinho, né? Qual é a importância, né, de uma boa alimentação na vida de um paciente, independente da patologia? Acho que a gente pode até ir além, né? Até aqueles que não têm patologia, né? Qual é a importância de se alimentar bem? Eu acho que para começar a falar desse assunto, Gabi, a gente deve começar o que é uma boa alimentação, né? Hoje em dia a gente tem muita informação e as pessoas estão um pouco até confusas de o que seria uma boa alimentação. Então, uma boa alimentação, ela se baseia sempre em comida, basicamente, né? E não em produtos como as pessoas andam fazendo atualmente. Então, as pessoas hoje elas vão ao mercado e elas não compram mais comida, elas compram produtos que tenham embalagens, que tenham um gosto, que tenham um cheiro, mas que não tenham nutrientes, que é o mais importante para o nosso corpo. Porque a cada dia a gente tem uma troca de aproximadamente 50 milhões de células no nosso corpo. Nossa. E cada célula dessa precisa de nutriente. E o nutriente a gente consegue através de uma boa alimentação, de uma alimentação equilibrada. Então eu acho que a proposta seria comer comida como carne, como os vegetais, como frutas. Isso seria, acho que, a base de uma boa alimentação para qualquer pessoa, independente da patologia que ela tenha, da doença que ela venha a ter. Né? Certo. E quando envolve obesidade, Carol, que eu acho que, segundo alguns estudos, quando a gente lê um pouquinho a respeito, é o mal do século, né? E isso tem entrado até, para mim, o que se torna mais preocupante, porque o adulto ele é consciente das suas ações, mas e quando é com criança? E as crianças, né? A obesidade, ela já é uma outra questão um pouquinho mais delicada nesse caso, porque envolve sempre um fator inflamação, que a gente chama. Então, uma pessoa que ela é obesa, ela está inflamada, tá? Como que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês isso? A gente tem no nosso tecido de gordura células, então, que são adipócitos, que armazenam essa gordura, né? E dentro desses adipócitos são produzidas substâncias, às vezes muito tóxicas, que causam e geram essa inflamação corporal. Então, isso está dentro do tecido de gordura mesmo, né? E essas pessoas, elas têm uma tendência a não conseguir perder peso, às vezes, com eficiência por conta da própria inflamação. E isso dificulta, então, nesse paciente que é obeso. Tem fatores também como os fatores mecânicos de sobrecarga, então o paciente que ele é obeso, ele sobrecarrega os ossos, sobrecarrega as articulações, né? E aí a gente acaba tendo esses agravantes num paciente obeso, né? Certo. E envolvendo a questão do nosso tema de hoje, da reabilitação, no caso da obesidade, é comum, Carol, tu atender, por exemplo, um paciente que precisa fazer uma cirurgia no joelho, né? E ele vai precisar perder um pouco de peso, porque senão a própria cirurgia não vai ter o resultado final, né? Em relação à obesidade estar prejudicando as articulações. É comum na tua vivência isso? É bem comum e alguns médicos até acabam encaminhando o paciente para perder peso, se tem essa possibilidade, né? Porque às vezes tem que fazer uma cirurgia um pouco mais de emergência, eles encaminham para perder peso para depois poder fazer a cirurgia. Porque essa sobrecarga que é basicamente de impacto, que é mecânica, ela pode agravar na recuperação e o paciente tem uma recuperação mais prolongada. Né? Nossa, que interessante. Hoje, dentro da questão da alimentação, né, e até da reabilitação, quais são as patologias que mais preocupam? Atualmente,
não são exatamente patologias, às vezes, relacionadas propriamente à reabilitação, mas acabam fazendo parte de doenças que hoje são as que mais acometem pessoas no mundo, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Quais seriam elas? Diabetes mellitus, obesidade, hipertensão, hipercolesterolemia. Então, são diversas as doenças que não são transmissíveis, como uma picada de mosquito ou através de corrente sanguínea, mas que hoje são as doenças que mais matam no mundo. Só que essas doenças, elas estão diretamente relacionadas ao estilo de vida da pessoa, a alimentação, a atividade física. Então, a gente tem hoje epidemias, né, no mundo inteiro de obesidade. Então, as pessoas, elas têm que entender que uma boa alimentação vai fazer com que elas tenham menos dessas doenças e às vezes que tenham menos problemas mecânicos como esses que a gente falou, por conta até de obesidade ou até mesmo uma falta de algum nutriente que leve a um desgaste de uma cartilagem. E assim, mais relacionado com essa questão de reabilitação. Certo. Dentro dessas patologias, Carol, em relação à genética, né, que eu acho que tem bastante relação também, né? Porém, eu acho que falta um pouquinho de consciência nas pessoas, né? Às vezes o pai e a mãe são diabéticos, por exemplo, e o filho não. Aí é feito uma alimentação para o pai e para a mãe que são diabéticos e o filho, como não é, aí é feito diferente. Tu vive essa realidade no consultório? Constantemente. Nossa. Então, às vezes chega uma mulher que o esposo é diabético e ela não faz, ela faz para ele, mas não faz para ela. Então, as pessoas têm que ter uma consciência de que a alimentação saudável é para todos, né, independente da idade. É claro que cada um tem a sua quantidade específica de nutrientes, né, então carboidratos, proteínas, gorduras, aquilo tudo que a gente já sabe, mas existe sim essa diferença entre, às vezes, a pessoa fazer para outra, sabendo que ela tem diabetes, e não fazer para ela, sendo que ela pode virar uma pessoa diabética. Então, acontece bastante mesmo. Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre alimentação versus reabilitação. Fique ligado aí com a gente.